Ei, mulher, homem, o Senhor me trouxe aqui para te dizer: é tempo de você tirar o foco do homem na terra e focar na palavra que o Senhor liberou para sua vida. Ei, você não está entendendo muitas vezes o porquê de ser rejeitado, esquecido, o porquê de estar passando no vale da humilhação, do escárnio, não é assim? Ei, você pode dizer: irmã, mas eu falo para as pessoas o que Deus me dá para poder entregar e as pessoas não acreditam, desdenham. A minha família, minha parentela também desacreditam que o Senhor é na minha vida. As pessoas aonde eu congrego desacreditam e zombam. Ei, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Por um tempo, o Senhor permite mesmo a gente passar no vale da humilhação, do escárnio, do desdenho. Sabe por quê? Para Ele nos amadurecer e nos ensinar que a nossa confiança e a nossa vida tem que estar única e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Ei, Davi, ele estava pastoreando as ovelhas de seu pai. Mas o que mais me encanta na história de Davi, sabe o que é? Que o próprio Deus é que preparou Davi. Por quê? Porque Davi, enquanto ele estava lá no pasto, pastoreando as ovelhas de seu pai, Davi estava enfrentando ursos, Davi estava enfrentando o leão e ninguém estava contemplando Davi. As pessoas não contemplaram o processo de preparação de Davi antes dele receber a unção na sua cabeça. Mas o Senhor estava contemplando Davi. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você não tem que ficar buscando provar nada para ninguém. É tempo de você erguer a tua cabeça. É tempo de você sacudir a poeira e deixar o Senhor testificar que Ele é na sua vida. Por que estou te falando isso? Porque eu já passei por todas essas coisas e ainda passo. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui. Antes eu me preocupava, hoje eu não me importo nem um pouco mais, sabe por quê? Eu aprendi que se Deus fala através da minha boca, eu não tenho que provar nada para ninguém. Muito pelo contrário, é só questão de tempo do que o Senhor falou pela minha boca se encontrar cumprimento. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Davi estava no pasto. Quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé e manda chamar todos os filhos de Jessé, até o profeta Samuel, ele vai olhar pela aparência. Você está compreendendo? Porque hoje em dia não conta mais o que Deus quer, mas sim a aparência, a eloquência. E com isso, quantas pessoas estão sendo levantadas para uma coisa sem preparo e sem a vontade do Senhor. E aqueles que o Senhor tem preparado e levantado estão sendo desprezados e deixados de lado. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Ninguém derruba aquele que Deus levanta. Ninguém anula aquele que Deus escolhe. E por que você está achando que com você, mulher, com você, homem, vai ser diferente? Não vai. Sabe por quê? Davi, ele até estava cuidando das ovelhas, mas o próprio Deus vai dizer para o profeta Samuel:
Samuel, não olhe para a aparência, porque eu não vejo a aparência, e sim o que está dentro do coração. Sabe o que o Senhor estava dizendo para o profeta Samuel? Pode ter aparência, pode ter estatura, mas o coração não procede da minha vontade. Você está entendendo? Então, e o profeta Samuel vai pegar e vai perguntar a Jessé: acabou todos os seus filhos, não tem mais nenhum? E Jessé vai dizer: tem um que está no pasto cuidando de ovelhas. E o profeta Samuel vai pegar e vai responder: manda chamar. Então Davi é chamado. Ei, não fica preocupado não, porque quando chegar o tempo de Deus sobre a sua vida, oremanda arabachurianda alabaia, o próprio Deus é que vai mandar te chamar. Você está entendendo? José, os irmãos de José, tendo vendido ele, tendo jogado ele na cova e vendido ele como escravo, não tirou de José o chamado de governador. Sabe por quê? Porque tudo que aconteceu na vida de José foi um propósito para levar ele até onde ele tinha que chegar. Porque pensa comigo, se os irmãos de José não jogam ele dentro do poço, e depois o Senhor intervém, porque a vontade deles não era somente jogar no poço. A vontade deles, a Bíblia é clara, que a vontade dos irmãos de José era tirar a vida dele. Mas ninguém mata aquele a quem Deus tem propósito. Sabe por quê? Deus dá o escape e o livramento. Então o Senhor intervém e eles decidem vender a José. E quando a gente vai lendo a história de José, a gente vê que o poço que ele foi jogado não atrapalhou ele chegar no destino. Que ele ser vendido como escravo também não atrapalhou. Dele ser levado para a casa de Potifar e a mulher dele ter caluniado a José não impediu. Na prisão, não impediu. Sabe por quê? Nesses processos todos ao qual José enfrentou, o Senhor estava ensinando a ele a administrar. O Senhor estava ensinando a ele a lidar com situações adversas, porque lá no seu posto final como governador, ele teria que ter a sabedoria e a experiência para com o Senhor, para ele poder governar. Por quê? Porque ele teria que fazer o estoque de comida durante 7 anos, nos 7 anos de fartura, porque logo viria 7 anos de fome. E ele também teria que administrar para as pessoas também poder se alimentar. Então, era 2 tipos de administração que José teria que fazer. E o que eu mais acho lindo em José, que José, em todos os momentos, ele deu o seu melhor. Ei, deu o seu melhor. Ainda que Satanás coloca na tua mente que não está valendo a pena, que as pessoas não estão reconhecendo o que você faz, que as pessoas não estão dando crédito, que você não vai chegar a lugar nenhum. Ei, está repreendida em nome de Jesus. Erga a tua cabeça, porque o que o Senhor quer te ensinar é que você não tem que esperar ser reconhecido por ninguém. Você não tem que esperar por ninguém fazer por você aquilo que você faz, mas você tem que ter total convicção sobre a tua vida, que a tua recompensa, ela vem do Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E esse, meu irmão, minha irmã, você pode estar na certeza que nada passa despercebido aos seus olhos, porque o Senhor, Ele conhece, Ele sabe aqueles que verdadeiramente fazem a obra dEle por amor. Por amor não só à obra, mas também a Ele. Você está compreendendo? E José, ele chegou
E os irmãos de José não reconheceram José, mas José reconheceu os irmãos dele. Sabe por quê? Aonde Deus está, a mudança de caráter, a mudança de vida, a transformação de dentro para fora. Você está compreendendo? E ali José pôde ver a diferença entre ele e seus irmãos. Porque aonde Deus está com as suas mãos, tem uma diferença, tem um destaque, porque a presença do Espírito Santo é que traz o destaque. E José governou. E voltando para Davi, Davi foi ungido, mas logo em seguida ele foi reinar? Não, de maneira nenhuma. Ele voltou para casa. E logo em seguida veio o gigante, não é assim? E Saul queria emprestar. Samuel manda Jessé chamar Davi. E Davi chega. E o Senhor confirma, é esse o escolhido, segundo ao meu coração. E o óleo desce sobre a cabeça de Davi. E logo em seguida, Davi ali foi ungido a rei de Israel. Mas ele não tomou posse do reinado. Porque mais para frente nós sabemos, Davi ficou frente a frente com o gigante. E o que eu mais acho lindo em Davi é que quando Saul vai oferecer as armaduras dele para Davi, Davi pega e não aceita. Sabe por quê? Tem coisas, meu irmão, na minha e na tua vida, que são as armas espirituais, que vai nos fazer vencer. E as armas espirituais, os direcionamentos espirituais, é só a gente fazendo a nossa oração diária, a nossa leitura diária e a nossa busca constante ao nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, porque é dele que vem a direção, é dele que vem a estratégia. E Davi pega e vence o gigante. E nós sabemos que aí começou a perseguição de Saul. Mas isso também não impediu Davi de chegar no posto de rei, porque foi determinado para o Senhor. Mas nós sabemos que não foi fácil. Não é fácil para você, não é fácil para mim. Nós sabemos, não é fácil para ninguém que verdadeiramente, além de todas essas coisas sobre a terra, almeja, em primeiro lugar, estar um dia diante do Senhor e nós podermos ouvir Ele nos chamar pelo nosso nome. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e naquele dia ser rejeitado pelo Senhor? E muitos serão rejeitados pelo Senhor, porque deixou o que mais importa de lado. Ei, continue, levante a tua cabeça, persevere, porque o Deus que levou José até o destino final, o Deus que levou Davi até o destino final, Penina também não conseguiu impedir a Ana de gerar a Samuel com as suas perseguições. Sabe por quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que 90% dessas coisas serão coisas que aos nossos olhos são coisas ruins para a gente poder vivenciar. Mas são elas que vai fazer de mim e de você pessoas fortes, resistentes e com bagagem na presença do grande Jeová. Um dia você vai olhar para trás e vai dizer, não foi fácil, mas com a mão do Senhor eu consegui chegar. Porque eu confiei, eu descansei, eu esperei. E hoje eu não sou
nem a sombra do que eu era antes. Você está compreendendo? Porque é assim que eu me sinto hoje. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Ei, descansa o teu coração, anima-te, seja forte e corajoso, não te desanime, não te desespere, porque a presença do Senhor irá com você, aonde a mão dele te enviar. E lembre-se, operando Deus, quem impedirá? Davi foi rei de Israel, José foi governador do Egito e Ana foi mãe de Samuel e de outros filhos ao qual o Senhor a entregou. E Penina já não foi mais mencionada diante da presença do Senhor. Ei, um dia você vai olhar e vai dizer: valeu a pena esperar, valeu a pena acreditar, valeu a pena, porque o Senhor, Ele é fiel e Ele cuida dos teus, nos mínimos detalhes. Persevere, continue, porque grande é o projeto, é o propósito, é o chamado do Senhor para a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, te encha de força, te encha do gozo e da paz e da alegria do Espírito Santo. E que o Senhor te cubra com sorte de bênçãos na sua vida, na sua casa e na sua família. Ei, não queira provar nada para ninguém, não. Deixa o Senhor mostrar que Ele é contigo. Amém? Se você crê, recebe e toma posse dessa palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz.